primeira razão pela qual muitas vezes nós somos inconstantes é porque nós temos muitas opções e isso faz com que a gente não escolha nenhuma dessas opções e não lute, não persevere em nenhuma dessas opções. Afinal de contas, eu posso deixar e optar por outra coisa a qualquer momento. Eu tenho muita facilidade para transitar de uma área para outra. Veja, por exemplo, a geração dos seus pais ou talvez dos seus avós. Pergunte a eles quanto tempo é que eles ficaram em determinado emprego. É muito fácil você encontrar alguém que ficou 10, 15, 20, 30 anos e talvez até uma vida inteira em um único trabalho. Ah, pastor, mas isso era ruim, eles estavam limitados, tanto geograficamente, tanto na questão do seu salário e tudo mais. Eu não quero entrar no mérito dessa questão. Só que o fato deles ficarem lá por muito tempo em determinado trabalho, muitas vezes refletia a falta de possibilidades, a falta de oportunidades em outras áreas. Então, era aquela área ali que eles precisavam abraçar, e abraçar como se não tivesse mais nada nessa vida. Afinal de contas, era aquilo ali que traria o pão para sua mesa. Hoje, o fato de existirem muitas opções, muitos empregos, muitas possibilidades, fazem com que muitos jovens fiquem transitando de uma área para outra e de repente você chega para conversar com um jovem hoje e pergunta, escuta, como é que está o trabalho? Como é que está lá a rotina, assim, dependendo do trabalho que essa pessoa está, e aí de repente você percebe que você está conversando com ela e ela já está em outro emprego, mudou de um mês para o outro, e no outro mês você vai conversar e ela já mudou de novo. Porque nós temos muitas opções. O fato de nós termos muitas opções acaba fazendo com que nós sejamos inconstantes em várias áreas da vida, sobretudo na nossa vida espiritual. Imagine só se na sua cidade existisse apenas um restaurante onde você pediria comida. Você seria bem mais constante ali, as suas visitas ali seriam bem mais constantes. O fato da gente ter muitas opções, então, faz com que a gente não tenha constância, sobretudo na vida espiritual. Você tem muitos afazeres, você tem muita coisa para se entreter, você tem muitas alternativas. E isso te impede de olhar para o seu tempo com Deus, isso te impede de olhar para a sua vida de oração, para a sua leitura bíblica e dizer, eu preciso disso e nada mais. Tudo mais é secundário, eu preciso disso daqui, eu preciso ter como prioridade na minha vida. A segunda razão pela qual a nossa geração é tão inconstante é porque ela tem demorado para mudar de fase. E o que eu quero dizer com isso? É muito, muito comum nós encontrarmos jovens que já passaram da hora de saírem da casa de seus pais e não saíram. Eu não estou dizendo aqui daquelas exceções em que o jovem precisa cuidar dos pais por algum motivo de saúde, por algum motivo financeiro ou algo do tipo. Eu estou falando daquelas opções em que o jovem de repente já concluiu o ensino médio, já fez faculdade, está indo para pós-graduação, para mestrado, para doutorado, está em um bom trabalho, mas ele não sai da casa dos seus pais. Ele não contrai um relacionamento em se tratando de alguém que obviamente não tem o dom de celibato. Perceba, eu não estou falando das exceções, eu estou falando dos casos naturais da vida. Nós temos visto uma geração que tem demorado para mudar de fase. Ela quer permanecer sempre na barra da saia da sua mãe, debaixo ali da casa dos seus pais, e isso tem feito com que nós sejamos inconstantes também. Inconstantes por quê? Porque se tudo der errado, eu estou aqui dentro da casa dos meus pais. Se tudo que eu tentar for ruim, não tem problema, eu tenho para onde voltar. E com isso nós não amadurecemos, nós não assumimos responsabilidades e compromissos. Jovem, você que me ouve, considere, está na hora de você deixar a casa de seus pais. Se você tem uma namorada, se tem uma noiva, está na hora de pedir essa moça em casamento. E você, moça, se de repente está namorando com um cidadão há muito tempo e ele não te pediu em casamento, reconsidere esse namoro. Está na hora de assumir um compromisso e passar de fase. E mudar de fase, aliás. Porque senão a gente vai viver em um cenário diferente, em uma vida diferente, só que com as perspectivas da vida passada, do cenário passado. Nós precisamos mudar de fase, precisamos ir para o próximo nível para que nós tenhamos constância na nossa caminhada, para que a gente vá amadurecendo com o passar do tempo e assim a gente aprenda a persistir nas coisas que nós nos propomos a fazer. E antes da gente ir para a terceira razão aqui, eu queria te dizer que você tem uma área que eu preparei para que você possa receber orientações
a fim de saber como é que você escolhe um emprego, a fim de saber como é que você escolhe com quem é que você deve se casar, a fim de vencer medos, indecisões, angústias. Eu estou falando da comunidade Diário de Bordo. Se você quiser saber mais a respeito dela, clica no link que está aqui no primeiro comentário fixado e você vai ser encaminhado diretamente lá para ela. Eu estou te esperando lá, a fim de que a gente tenha progressos na vida cristã. Em terceiro lugar, então, a terceira razão pela qual muitas vezes nós somos inconstantes na vida espiritual se dá por uma razão que tem um fundo de nobreza, tem um fundo piedoso. Se dá justamente porque muita gente fica usando a vontade de Deus como uma espécie de amuleta para não tomar decisões. Eu quero dizer que muitas vezes você chega para o sujeito, você chega para a moça e pergunta, escute, por que é que você deixou de fazer aquilo ali que você estava fazendo, já mudou de rumo, já mudou de perspectiva? Ou por que é que você está tão estagnada na vida? Por que é que você não sai do lugar, não faz nada, não faz alguma coisa, não toma uma decisão? E essa pessoa vai dizer, é porque eu estou procurando saber qual é a vontade de Deus para minha vida. E enquanto eu estou procurando saber qual é a vontade de Deus para minha vida, eu não saio da casa dos meus pais, eu não paro de estudar, eu não paro de fazer as mesmas coisas que eu fazia quando eu tinha 18, 15 anos de idade. Eu continuo fazendo as mesmas coisas até que Deus me dê uma nova direção. Mas a vontade de Deus não é um convite para estagnação. Fazer a vontade de Deus é um convite para que a gente faça alguma coisa pautado naquilo que dizem as Escrituras. E a partir dessa coisa que nós fizemos, a partir dessa decisão que nós tomamos, nós arquemos com as consequências e dessa maneira nos responsabilizemos por isso, seja negativamente, seja positivamente. Então, dessa maneira, nós deixamos de ser inconstantes, nós passamos a ter constância nas escolhas que nós tomamos, nas responsabilidades que nós assumimos. Essas são 3 razões, então, pelas quais nós somos tão inconstantes na vida e, obviamente, na vida espiritual também. E se você quiser saber, então, como ser mais constante, assista esse vídeo que eu coloquei aqui, que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida.